Olá, meu caro professor, minha cara professora, amigo. Eu sou o professor Zezito, educador coach, professor de ensino superior, faculdade de formação de professores. Se você está vendo esse vídeo agora, certamente você participa do nosso programa intitulado Academia de Educadores. É um programa que foi criado para levar mais qualidade à sua profissão, para pensar contigo alternativas de tornar a sua profissão de educador uma profissão realmente ressignificada. Nossa intenção é fortalecer a profissão, oferecer aos colegas educadores uma nova dimensão de pensar a profissão, particularmente nesses tempos em que nós vivemos algumas crises ontológicas na condição do seu professor. Hoje eu trago a vocês essa abordagem, esse vídeo, intitulado Síndrome de Burnout, Identificação, Tratamento e Prevenção da Síndrome em Professores. Nós sabemos que a Síndrome de Burnout é um mal que acomete a maioria das pessoas e é caracterizado por um estresse crônico vivenciado por profissionais que lidam de forma intensa e constante com dificuldades e problemas alheios nas diversas situações de atendimento. Não é diferente com professores. Nós sabemos que os colegas professores vivenciam uma experiência de trabalho com cargas horárias que extrapolam as condições ideais de trabalho, compartilham mais de um trabalho, vivem a angústia de ter que dividir entre a profissão e os compromissos domésticos, compromissos pessoais. E, portanto, é uma oportunidade da gente pensar, de a gente conhecer melhor o que é a síndrome de burnout, como a gente pode se livrar desse mal. Essa síndrome se efetiva e se estabelece nos estágios mais avançados do estresse, sendo notada primeiramente pelos colegas de trabalho, depois pelas pessoas atendidas pelo profissional e em estágios mais avançados pela própria pessoa, quando então ela se decide buscar uma ajuda profissional especializada. Como é que se instala a síndrome de burnout? Ela começa com um processo de desânimo, de desmotivação com o trabalho. E, obviamente, levando a doenças psicossomáticas, o profissional começa a ter um certo distanciamento do trabalho, faltas, buscas de se afastar definitivamente através da aposentadoria, levando também a questão da invalidez. Quais são os sinais, quais são os indícios que apresentam alguém com síndrome de burnout? Tá? As suas feições, a sua dinâmica pessoal começa a ser visivelmente percebida como alguém infeliz. Problemas no humor, nos estados de ânimo, a pessoa fica abatida, fica desmotivada, portanto, começa a chamar a atenção dos colegas, dos familiares. Tá? Quais são esses sintomas da síndrome de burnout? Na verdade, é preciso de avaliações mais precisas, na maioria das vezes com a utilização de algum equipamento, ou a solicitação de exames para constatar disfunções do organismo, referentes à pressão arterial, disfunções hormonais, e que muitas vezes pode se confundir com outros problemas de saúde. Logo, é fundamental o acompanhamento de um profissional especializado. Como é que se caracteriza essa doença, a síndrome de burnout? Esse termo, na verdade, ele está relacionado essa doença está ancorada num problema de saúde mental, e que se caracteriza por um processo avançado de estresse, cuja referência é o ambiente de trabalho. O estresse associado ao trabalho, logo uma doença ocupacional. Essa doença é estudada como os problemas relacionados ao trabalho, ao estresse, ao esgotamento, falta de repouso e lazer, a diversidade do modo de vida, sendo classificado com um Código Internacional de Doenças com a CID-10, com o código Z73. Quais são os principais sintomas da síndrome de burnout? Inicialmente, a síndrome se apresenta com os principais problemas associados a estresse e depressão. Se confunde com os quadros de estresse e depressão. Nesse momento, a síndrome ainda não está caracterizada, ela não está determinada como burnout. Ela só vai se efetivar como síndrome de burnout em estágios mais avançados da doença, apresentando características muito particulares, que a diferencia de outras psicalgias,
tais como o estresse e depressão. A divisão dos sinais e sintomas em quadros e estágios facilita o entendimento da evolução da doença. Portanto, nós vamos aqui perceber essa doença a partir de 4 estágios diferenciados. Primeiro estágio da doença. A vontade em ir ao trabalho fica comprometida. Você acorda desanimado, não tem mais vontade de trabalhar. Começa a haver uma ausência crescente e gradual de ânimo, né, e prazer. Você começa a ficar desanimado, não sente mais prazer no que faz. E hoje, infelizmente, entre nós professores, isso é um quadro que observamos a todo instante no nosso contexto. Surgem doenças genéricas associadas provavelmente ao quadro de depressão, mas que são imprecisas, né? Dores nas costas, na região do pescoço, na coluna, o desconforto, né? Uma somatização desses desgastes. Em geral, o profissional se sente bem, mas não sabe dizer exatamente o que possa ser. Quer dizer, há uma indefinição. No segundo estágio, as relações com parceiros e colegas de trabalho começam a ficar tensas, perdendo a qualidade. Então surgem pensamentos neuróticos, perseguição, boicote por parte do chefe e dos colegas, fazendo com que a pessoa pense em mudar de setor e até de emprego. As faltas começam a ficar mais frequentes, começam a se ausentar, licenças médicas cada vez mais recorrentes, o absenteísmo, né? A pessoa se recusa ou resiste a participar das decisões de equipe, começa a abrir mão da sua condição de profissional. No terceiro estágio, um momento bem mais agravado, as habilidades e capacidades ficam comprometidas. Você fica incapacitado a coordenar, a direcionar os processos de ensino-aprendizagem. Né? Começam a surgir erros operacionais cada vez mais frequentes, lapsos de memória e atenção, a atenção fica dispersa, difusa, surgem doenças psicossomáticas como alergia, picos de pressão arterial, e aí a automedicação começa a ser observada, você não percebe com um quadro mais grave, começa a tentar se automedicar, inicia uma elevada ingestão de bebidas alcoólicas, de paliativos, para amenizar a angústia e o desprazer vivencial, uma despersonalização, ou seja, a pessoa fica indiferente às suas relações de trabalho, culminando um certo cinismo, um certo sarcasmo, a pessoa fica meio sarcástica, e todos os colegas percebem isso. No quarto estágio e mais crônico da doença, aí os quadros são gravíssimos, né? Surgem, inclusive, situações de alcoolismo, o uso recorrente de drogas lícitas e ilícitas, uma tentativa de fugir, de sair dessa condição angustiante, o pensamento de autodestruição e suicídio, a prática laboral fica totalmente comprometida, há um afastamento do trabalho, porque ela não dá conta mais de assumir, então são os quadros mais críticos, mais crônicos, né? Surgem os sintomas somáticos, sintomas físicos, né? A exaustão, o esgotamento físico temporário, a fadiga, a capacidade física ou mental decrescente, dores de cabeça, dores generalizadas, transtornos do aparelho digestivo, alteração do sono, disfunções sexuais. Do ponto de vista dos sintomas psicológicos, um crítico quadro depressivo, irritabilidade, ansiedade, inflexibilidade, perda de interesse pela vida de forma geral, um descrédito em relação às pessoas, aos sistemas, portanto, uma total incapacidade para a vida social, para a vida produtiva. Né? Do ponto de vista comportamental, começa a evitar os alunos, evita fazer contato visual com as pessoas, faz uso de adjetivos depreciativos, dá explicações breves e superficiais aos alunos, não se preocupa, não se compromete com o processo de aprendizagem, não tem mais paciência com essa relação, transfere sempre responsabilidades, faz contra-transferência, ou seja, reage às provocações em papéis distintos do papel de educador, na verdade, não assume mais esse lugar do papel de educador, né, de autoridade naquilo que é particular. Resiste às mudanças, né, fica totalmente alheio e indiferente aos processos de transformação, não acredita mais no processo, né, e a consequência mais comum disso tudo é uma apatia marcante, um certo cinismo nos diálogos, né, a pessoa que não tem mais nenhuma sensibilidade, não se sensibiliza para mais nenhum processo de socialização humana, tá? Há uma dificuldade em desempenhar papéis, uma diminuição dos contatos sociais, uma desvalorização do lazer, uma negligência nos cuidados pessoais, a automedicação se agrava, uma resistência a buscar ajuda. Portanto, surge uma situação profundamente desgastante e lamentável. E como é que se diagnostica o burnout? O diagnóstico é
só pode ser realizado por um médico ou psicoterapeuta. Tá? É uma doença para ser cuidado por um profissional especializado, levando em consideração as características peculiares das 3 dimensões de doença, que são o esgotamento emocional, a despersonalização e o envolvimento pessoal no trabalho. Em geral, o profissional procede entrevista de anamnese, podendo ser complementado pela aplicação de instrumentos próprios de avaliação, que são questionários específicos de detecção da síndrome, também chamadas de inventários de burnout. E qual seria, finalmente, as condições para a prevenção do burnout? Primeiro, meu caro educador, é preciso que você se programe melhor, programe melhor suas atividades do dia, deixando espaço para intervalos importantes. Não levando essa corda até o extremo, evitando rompê-la. Ou seja, tente ser flexível, razoável, tenha a vida como condição primordial, e a partir dela o lazer, a liberdade, a condição de sobrevivência no processo, os processos extremados de desgaste que são os processos educativos. Segundo, diferenciar competência de competição. Então, nós vemos por aí um certo apelo, por um certo desempenho, as pessoas ficam incomodadas de alguma forma tentando competir, particularmente os professores com um pouco mais de tempo de trabalho, diante dos professores novos, da geração X, geração Y. Portanto, evitar a competição, zelar pela competência no trabalho, mas não entrar no ciclo de competitividade. Promover ou buscar qualidade nas relações interpessoais, valorizar as pessoas que estão ao seu lado, valorizar as amizades, curtir as famílias, curtir as pessoas que amam, que o consideram, portanto, manter um estilo de vida social saudável. E um estilo de vida pessoal também saudável. Atividade física, cuidar da aparência, é fundamental zelar pela sua condição pessoal, sua condição profissional e, sobretudo, dentro das relações sociais mais próximas, mais íntimas e que lhe dão mais significado. Portanto, esse foi o nosso breve vídeo alertando sobre a síndrome de burnout, que é um fenômeno que acomete boa parte dos colegas professores e que requer de nós muito cuidado. A Academia de Educadores estará atenta a esse processo, tentando levar uma palavra amiga, tentando dar um suporte e dar informações, trazer informações que sejam significativas e faz um alerta. Assim que você perceber um quadro parecido com o que foi descrito, fique alerta, busque ajuda. Se o quadro não é crítico, portanto, ajuda entre os amigos, ajuda entre os familiares para compreender os seus papéis e para se compreender pessoalmente. Se os quadros são mais críticos, ajuda a profissional. Portanto, nada de automedicação, nada de rota de fuga, de negar o problema, é preciso encarar. E nós desejamos que você tenha a melhor condição, a melhor saúde, a melhor condição física, condição psicológica, porque é assim que se faz um grande educador, é assim que faz alguém empenhado em transformar a sociedade e, a partir dela, transformar a si mesmo. Nosso forte abraço e até um outro momento, quando traremos mais informações sobre a condição pessoal e profissional do educador. Um abraço, tchau, tchau.